E eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aí. Vocês acham que a data FIFA foi melhor para quem? E, pô, para torcedor é horrível, né? Mas para que time tirou mais vantagem da data FIFA? Eu acho que ela foi menos pior pro Palmeiras. Ah, Menos é? pior, mas eu não acho que ela foi melhor, porque, queira ou não, o Palmeiras estava precisando encaixar mais o time, né? Como o velho falou, o Corinthians está com um time mais encaixado. Time, né? O Palmeiras tem. Eu acho que o Palmeiras tem mais peças. Mas como time, o Corinthians encaixou desde a reta final do Brasileiro do ano passado. E o Palmeiras perdeu meio time convocado de titulares ali, entre eles o Everton, o Estevão, o Richard Rios, figuras centrais do meio campo, Emi Martinez, o Facundo. Então, em termos de desgaste, o Richard Rios é o único desgastado do Palmeiras, né? Então, por isso que eu acho que nesse sentido foi menos pior para o Palmeiras. Mas o Palmeiras perde um pouquinho também nessa questão de possibilidade de treino com esses caras. Eu acho que foi menos pior para o Palmeiras nesse sentido de desgaste só. Mas Mas você concorda? Mas tem um negócio, né? Os 5 caras do Palmeiras, que era importante estar no CT treinando, não estavam lá, né? É isso. É o que eu falei. Eu acho que o Palmeiras perdeu por conta disso, porque esses caras não estavam lá para treinar. Mas no sentido de desgaste, de estarem inteiros, eu acho que foi mais prejudicial para o Corinthians. Mas no sentido psicológico, eu acho que foi melhor para o Palmeiras também, ter essa pausa. Eu acho que o corintiano queria jogar o segundo jogo logo, né? Depois da vitória no Allianz Parque. Então, acho que para essa parada mental, eu acho que o Abel consegue trabalhar muito bem isso. Nessa parte, eu acho que acabou sendo melhor para o Palmeiras por ter perdido o primeiro jogo. Acho que se o Palmeiras ganha o primeiro jogo no Allianz Parque, a torcida também ataca esse sentimento de que queria que fosse logo o segundo jogo. Então, eu acho que para essa parte psicológica, para essa parte de preparação, acho que para o Palmeiras foi melhor a data FIFA do que para o Corinthians. Para o Corinthians foi muito, muito pior. Muito pior. Não tem nem dúvida. Porque eu falei, por ter um elenco menor de qualidade, entendeu? Elenco. Então a gente depende de todos estarem bem. Aliás, né, isso eu acho, na minha opinião, um ponto passivo. Para nós foi pior. Esse problema de data FIFA, eu não vou nem discutir o calendário, isso, aquilo, mas você fazer uma final dividida por data FIFA, o Vessone tem experiência nessa parte do jornalismo, é horrível, pô. Não é possível que você não poderia... Outra, ser numa quinta-noite, por exemplo. Né? Tem que ser no fim de semana. Eles falam que não podia mudar o brasileiro. Porra, quantas vezes no passado, o ano passado, encaixa 3 jogos por semana. Uma semana. Você põe o Palmeiras e o Corinthians para jogar numa semana dessas aí e não deixava jogar sábado e domingo. Ou seja, pode ter outros interesses, eu aqui é torcedor, eu não entendo, mas realmente é um problema gigantesco data FIFA, principalmente no meio de uma final. Eu acho que o velho tem razão, eu tô com eles também aí, com o Tocílio e com o Gabriel. Para o Corinthians foi pior, foi ruim, e eu acho que todo corintiano, seja jogador, comissão técnica, torcedor, todo mundo pensava que era para ter o jogo logo o segundo. Só tem uma pessoa no CT do Corinthians que pensa diferente. Rodrigo Garro. Para ele, 10 dias de fisioterapia pode dar uma chance dele jogar hoje e jogar bem. Então, se tinha alguém que ficou feliz por ter 10 dias para cuidar do joelho, foi o Garro. O restante, eu acho que gostaria de ter jogado mais perto do primeiro jogo. Mas ele não. Vou chamar a pergunta do chat aí. Aliás, chat, mandem mais perguntas aí. Como que tá a votação da enquete e perguntas do chat, querido Tucci? Primeiro que a votação da enquete tá aqui 70% pro Corinthians ser campeão. Tá? Então... Continue votando. Continua votando. Continua votando. É isso. A gente gosta disso aí. E aí tem uma pergunta... Tem uma pergunta aqui do Eliseu. O quanto o Palmeiras vem mordido para essa final? Depois do título do Corinthians lá no Allianz, a polêmica do pênalti que voltou, é vingança? E aí? Quer falar, Tosteiro? Eu falo. Pode falar que eu tô me remoendo aqui. Cara, eu acho que o sentido de vingança do palmeirense é mais por 2018 também, né? Para quem estava no Allianz Parque, eu estava lá, foi um dos piores dias com o palmeirense no nosso estádio, né? Não por perder do Corinthians, mas pela forma como foi, todo palmeirense se sentiu muito injustiçado naquele dia pela forma como foi, aquele pênalti que voltou depois de 10 minutos ali por uma clara interferência externa de um VAR que ainda não existia, né?
Então, o palmeirense quer porque quer vingar esse dia, porque realmente nos últimos 5, 6 anos, eu acho que ali em 2022, o Vessone falou da diferença lá em 2013, mas ali em 2022 a diferença de Palmeiras para Corinthians era gigante, né? E se for pensar em diversos aspectos, né? Categoria de base, em grana, né? O Palmeiras é um time que, mesmo com o Corinthians tendo muito mais torcida, o Palmeiras conseguiu até faturar mais que o Corinthians em certos momentos, fora os títulos que aí nos últimos anos é algo inquestionável, né? Mas mesmo assim, o palmeirense tem, acho que, essa coisa da vingança de 2018, de querer ganhar um título em Itaquera. Acho que para essa geração, Abel Ferreira talvez seja a única coisa que falta, né? Palmeiras tem título em cima do Santos, tem título em cima do São Paulo. É só o que falta. Acho que Deus foi tão bom com o palmeirense nos últimos anos, né? É só mais essa que a gente pede. A gente sabe que não vai ser fácil. O Corinthians não perde em casa 22 jogos. Realmente tem um retrospecto em casa. O Corinthians em casa é muito forte, mas o Palmeiras também é um dos times que mais venceu lá, né? O visitante que mais incomodou o Corinthians. Já eliminamos o Corinthians 2 vezes lá. Então, a gente também se apega nos números para que o Palmeiras possa vingar essa coisa de 2018, mas eu acho que é isso, é muito esse gostinho de vingar 2018 e pela rivalidade, né, amigos? Para quem mora em São Paulo, não só em São Paulo, eu tô vendo muita discussão no chat, para mim é disparado a maior rivalidade do Brasil é Corinthians e Palmeiras, e hoje os números de audiência do derby vão provar isso, cara. É um jogo que para o Brasil inteiro. A gente entende que Grenal tem lá sua importância, tem sua rivalidade, mas Grenal é um jogo que só para um estado. Palmeiras e Corinthians para o Brasil inteiro. A torcida do Palmeiras é uma torcida que não para de crescer, tá batendo aí, passou o São Paulo, a terceira maior torcida do Brasil. Então, cara, é um jogo muito gigantesco e a rivalidade é muito aflorada, não tem jeito. Vessone, E, desculpa, pode falar, torcida. não, tão logo se fecharam, né, os confrontos da semifinal ali, na decisão de quem iria para a final. Nos meus grupos, né, de amigos palmeirenses, assim, pela primeira vez nos últimos anos, o Palmeiras está fechando uma decisão de Campeonato Paulista como visitante, né? E aí, quando se define um Palmeiras e Corinthians na Neoquímica, automaticamente os meus amigos falaram, eu falei também, pô, é o que tá faltando para essa geração comandada pelo Abel Ferreira, que o Gabriel acabou de falar. Falta um título, sim, em Itaquera. O Corinthians tem um título no Allianz Parque, esse título de 2018 que o Gabriel falou. Inclusive, o Vessone e o Velho falaram um pouco sobre isso, sobre essa sensação de estar... O visitante vai um pouco como franco atirador, e eu senti muito isso em 2018, né? Eu senti que a pressão estava toda sobre o Palmeiras. Eu trabalhava como setorista na época do Palmeiras, eu cobri o jogo de ida na Neoquímica, gol do Borja, eu cobri o jogo de volta, e a sensação no torcedor do Palmeiras era essa, era uma pressão absurda de tentar confirmar o título, que acabou não se confirmando. E aí o Palmeiras não perdeu só por conta dos 7 minutos de polêmica do pênalti. O Palmeiras também não foi capaz de, ao longo do segundo tempo, empatar ou então, nos próprios pênaltis, depois da disputa, vencer. Mas acho que fica assim, tá com essa sensação de, cara, a gente precisa se vingar ali no terreno rival, no terreno inimigo. Vessone, você tem informações sobre o Igor Coronado? Ele não joga já há algum tempo, teve um problema ali muscular, e a expectativa é que ele não volte nesta final e fique à disposição, talvez lá para o jogo da Sul-Americana contra o Huracan da Argentina na quarta-feira. Com alguma chance de ir para a Bahia no final de semana, mas eu acho que pequena, e fez falta, né? Porque ele fez até um começo de Campeonato Paulista bom. Quando o Garro está com problema no joelho, automaticamente a gente pensa nele para ser esse meia, e aí você ficava sem o Garro e sem o Coronado, tanto que teve que improvisar o Romero ali no jogo de ida. Então não tenho muita perspectiva dele nem para o banco hoje, não. Talvez lá para a quarta que vem, que é a estreia na Copa Sul-Americana. Eu só queria fazer uma partezinho aí do Gabriel, sobretudo para quem não lembra da final de 2018, quem mora em outro estado e está nos assistindo, o Gabriel falou aí o VAR, que não tinha, tá? Só uma coisa, né? O Palmeiras queria, naquela ocasião, que um pênalti que não foi, ele fosse confirmado. Então, o árbitro marca o pênalti que não foi, é informado pelo quarto árbitro, até onde a gente sabe, pelo quarto árbitro,
que pode trabalhar. A gente vê os quartos árbitros hoje trabalham normal, eles dão a lateral, eles informam, eles têm essa possibilidade na beira do campo normal. E aí o árbitro diz, ó, o quarto árbitro fala para ele, ó, você está fazendo bobagem, é um pênalti que não existe, e aí ele volta atrás. É só para deixar claro, porque parece que houve um pênalti claro, e esse pênalti claro foi retirado por uma... Não houve o pênalti, ele marca errado, e aí o quarto árbitro o avisa por alguma... Ou ele, de acordo com eles, ele viu ali pela beira do campo que não foi, e o Palmeiras alega até hoje que houve alguma fala externa no ouvido dele e falou, a gente está vendo pela TV, não tinha VAR, né? A gente está vendo pela TV, retira esse pênalti que não foi. Então o Palmeiras alega isso, a arbitragem alega que o quarto árbitro que o avisou, que percebeu de baixo que não tem pênalti nenhum, o Ralf pega na bola, joga a bola para a linha de fundo. Então é só para lembrar, né? É um pênalti que não existiu, que virou essa reclamação aí do Palmeiras. Tá? Mas como eu disse, Vestoni, a gente pode até achar que o pênalti não existiu, mas era um lance interpretativo. Se a gente for lembrar na história do futebol pré-VAR, quantos pênaltis o Corinthians teve que não foram, o juiz deu, cara, era a opinião do juiz e acabou. Assim como aquele pênalti do Tinga que não foi dado, que o Tinga foi expulso ainda em 2005, no mundo com VAR, provavelmente o resultado daquele jogo seria outro, o resultado do campeonato também seria outro. A questão é que, para mim, foi claro que houve uma interferência externa. Demorou-se 8, 10 minutos para o árbitro mudar a opinião dele, mas enfim, é uma polêmica que não vai se acabar, e o torcedor palmeirense e o torcedor tem esse direito, né, de pensar o que ele quiser, e o torcedor se sente injustiçado, como se fosse em Itaquera, o torcedor do Corinthians também se sentiria, mas eu acho que o Palmeiras não perdeu aquele título só por conta daquele lance, né, como o Tociro disse, o Palmeiras tem uma vantagem e também foi infeliz nos pênaltis, mas o torcedor, ele ficou com aquilo na cabeça e ele sonha que o Palmeiras devolva um título na casa do rival por conta daquele título do Corinthians no Allianz Parque. E só para fazer um complemento rápido que o Tociro disse, hoje está tudo invertido. Aquele sentimento que ele fala, que ele sentiu no ar do Allianz Parque, aquilo estava no ar. Eu também estava no Allianz Parque, eu estava trabalhando já pelo portal Meu Timão, e estava no ar. A eletricidade estava no estádio. Ali era o Palmeiras, foi para ganhar ou ganhar, e aquilo jogou muito contra ali o Palmeiras, o nervosismo e tudo mais, e hoje é completamente invertido, tá? Com o Corinthians, o Palmeiras está indo com revés na ida no primeiro jogo, quase como, eu ia falar franco atirador, mas talvez eu estou exagerando, mas o Tocílio está certo, e tudo que ele falou em relação a 2018 está invertido, hoje ao lado do Corinthians, que está com essa responsabilidade toda, ainda mais depois de 1-0 no Allianz Parque. Aí aumentou até mais essa responsabilidade do Corinthians para hoje.